Fala traders, beleza? Rony Raiz aqui. E vamos para algumas dicas rápidas aqui, aproveitando o dia de hoje, um dia lateral, o que fazer no dia lateral, tentar trazer algumas dicas aqui, clarear um pouco mais a sua mente, caso você tenha tido bastante dificuldade no dia como hoje. Eu recebi alguns feedbacks de alguns pupilos e eu percebi que eles estão com uma dificuldade, uma grande dificuldade em mercado desse tipo, mais lateral, ele é mais paradão, ele vai e volta o tempo todo. É um mercado mais difícil de operar, principalmente porque a maioria das estratégias são voltadas para a tendência. Então fica muito complicado você operar realmente esse tipo de dia. Mas vamos tentar clarear um pouquinho aqui, tentar trazer alguma dica que possa ajudar. Tá? Estou com o gráfico aqui que eu operei hoje. Primeira observação, quando o mercado está muito curto, vamos lá, primeira coisinha aqui, o mercado está muito curto, Rony, o mercado abriu aqui, ó. O mercado começa a ficar muito curto, você tá vendo que o mercado está muito curto? Até aqui não estava curto, né? Mas você tem que pegar aqui, ó, e olhar suas referências mais próximas. Se você jogou num tempo gráfico lá de 15 minutos, 60 minutos, você fez sua marcação lá, nesses tempos gráficos, e está muito longe, o que você pode fazer e deve fazer? Buscar referências de máximas e mínimas mais recentes no tempo gráfico menor. Como eu fiz aqui. Eu iniciei pegando essa máxima aqui, que vai coincidir mais ou menos aqui, e pegando essa mínima de preço aqui. Não me lembro se eu peguei alguma coisa aqui também, não me lembro. Acho que sim, peguei aqui, ó, essa mínima de preço. Não sei porque tem uma linha que eu acho porque lá na frente ficou atrapalhando depois. É um dia bem chato de operar. Primeiro ponto que vale observar é que ele, no caso, ele abre nessa máxima aqui, faz um candle forte de baixa, faz um pullback do movimento de baixa e faz outro movimento para baixo. Então ele faz como se fosse um pivô de baixa. Depois ele retorna, ele pega aqui força, retorna, chega aqui em cima nessa máxima e próximo dessa daqui, e o que ele faz? Ele deixa uma rejeição, uma estrela cadente. Então aqui poderia ser feita uma venda tentando seguir o movimento de baixa que estava vindo, sendo feito aqui, ó, realizado. Perceba que tem uma linha de tendência curta aqui que foi rompida, então uma vendinha nesse caso aqui seria legal para buscar até nessa região aqui. Sem muita coisa. Daqui, a gente fica esperando, expectativa para ver se ele vai romper ou não esse ponto, se ele define uma tendência, algo do tipo. E aí ele faz um martelinho, ele faz um martelo aqui, esse padrão de candlestick. Dá para pensar em compra, dá para ficar de fora, caso você prefira que o mercado estabeleça melhor uma tendência. Se você opera tendência, o ideal é você esperar o mercado definir uma tendência. Até então, nesse momento, a gente tem até uma expectativa de tendência de baixa pelo movimento. Por essa razão mesmo que eu fiz a venda aqui. Porque ele começa a fazer fundos, ou melhor, topos mais baixos que nos anteriores. Tá? Ele ainda está descendo aqui, mais tá vindo de umas quedinhas aí. Não rompeu nenhum topo ainda aqui. E ele abre rompendo uns fundinhos micros aqui. Né? Fez o pivô de baixo. Aqui ele sobe, né? Volta lá, sobe. E aqui já começa a ficar complicado. Por quê? Perceba o seguinte, aqui numa mínima, o mercado não respeitou aqui, olha só, ele não apresentou rejeição aqui nesse candle, sombra, pavio, sombra, do jeito que se chamar. O jeito eu acho correto, técnico, é a sombra. Por quê? Porque a gente chama isso aqui, ó, de corpo. Isso aqui é o corpo. O que tem junto com o seu corpo? Você sempre tem uma sombra, né? Então aqui é a sombra, sendo que também é chamada de vela, e aí vem o nome pavio, enfim. Não tem nada a ver, né? Não sei nem qual é o nome técnico, cada um chama de um jeito. Eu acho que nos livros vem pavio. Acho que nos livros vem pavio. Vamos lá. Aí ele sobe, chega lá nas máximas, olha lá, na máxima novamente, e o que ele faz? Ele não rompe. Nesse momento você tem que parar e pensar, peraí, olha lá, vamos desenhar a teoria de Dow agora. Pra você entender. Eu falo isso dentro do treinamento, e os caras riem, eles riem de tão simples que é. Eu falo assim, ó, rompeu o topo, não rompeu o fundo, rompeu o topo, o que é isso? Vamos repetir. Rompeu o topo, não rompeu o fundo. Olha, não rompeu o fundo e rompeu o topo. O que é isso aqui? Ah, Rony, tendência de alta. Ah, tá. E isso aqui não rompeu, ó, rompeu o fundo, voltou, não rompeu o topo e rompeu o fundo. O que é isso aqui? Ué, como assim? Ó, rompeu esse fundo, ele voltou, o topo não rompeu o topo anterior, né? E veio e rompeu o fundo de novo. O que é isso aqui? Tendência de baixa, Rony, é óbvio. E o que é isso aqui? Foi romper fundo, não conseguiu, falhou. Foi romper fundo, não rompeu fundo, não rompeu topo, não rompeu fundo. O que é isso aqui? Lateralização. Mercado lateral, sem tendência.
E é por isso que serve essa canetinha, essa ferramenta que eu deixo aqui, olha só. Essa ferramenta, eu utilizo ela durante o dia a dia. Eu não utilizo ela somente para aula. Se você acha que eu fico com essa canetinha aqui só por causa da aula, não. É para eu poder desenhar, para eu ir treinando minha mente, para eu conseguir visualizar. Existe uma parada, que eu não lembro agora o nome, que é de acordo com o perfil de cada pessoa. Tem pessoas que entendem melhor as coisas quando lê. Tem pessoas que entendem melhor as coisas quando escutam. E tem outras pessoas que entendem melhor quando visualizam. E tem outras pessoas que sentem melhor o toque. Elas conseguem sentir mais o toque. Isso é algo que a gente faz uns testes em aulas de psicologia. E aí, o que dá para entender? Às vezes, tem uma pessoa que ela tem pouca compreensão de leitura. Se ela lê algo, ela não consegue entender. Ou se ela escutar você pedir para ela fazer determinada coisa, se eu pedir para você fazer determinada coisa, você não vai entender. Mas se eu pegar e te mostrar uma vez, sem falar uma palavra com você, você vai entender o que é para fazer. Porque você tem mais o perfil de visualização do que o perfil de audição. Isso ocorre. Então, eu tenho o perfil de visualização. Eu consigo entender melhor as coisas quando eu vejo. Quando alguém me fala uma coisa, por exemplo, como que faz esse cálculo aqui? Se o professor chegar para mim lá e falar, é só você pegar, multiplicar, eu não vou entender nada. Eu sinceramente não vou entender nada porque eu tenho dificuldade de entendimento. Quando a pessoa fala. Agora, se o professor for lá no quadro, botar um exemplo qualquer, ele fazer lá o cálculo. Eu cheguei na sala depois e eu olho lá aquele exemplo sem ele falar um pio. Eu olho e eu vou saber fazer qualquer exercício que ele botar. Porque eu tenho o hábito da visualização. Isso aqui vai vir para o gráfico também. Isso aqui não é à toa, a canetinha. Eu utilizo ela para poder visualizar melhor e para eu poder atualizar o que vai acontecendo. Então vejam só. Vamos lá. Eu tenho topo, eu tenho fundo, eu tenho topo, eu tenho fundo, eu tenho topo. Vamos parar aqui, né? Vamos parar nesses quatro aqui, ó. Eu tenho topo, eu tenho fundo, eu tenho topo, eu tenho fundo. O que eu tenho aqui? O que eu acabei de falar para vocês? Topo, fundo, rompeu o fundo. Qual que é a probabilidade? Ele venha continuar rompendo o fundo, tendência de baixa. Veio, testou o topo, mas não rompeu, deu rejeição. O que pode acontecer? Pode vir para testar fundo ou romper o fundo. Então faz uma venda. Aí aqui na frente, não rompeu o fundo. Aí subiu, não rompeu o topo. Ué, peraí, não rompeu o fundo. Testou o topo, não rompeu o topo? Isso é um mercado lateral, Rony. Tá entendendo? É isso que você tem que pensar na hora do mercado. Você tem que começar sempre a avaliar o que está acontecendo, sempre atualizando o que está acontecendo no mercado. Você sempre vai fazendo uma varredura na tendência do mercado. Isso aqui na tendência micro, já que a gente está falando de 5 minutos. Poderia também ser num tempo menor, 2 minutos, que seja, que você opere. Você tem que ficar fazendo essa revisão, tem que observar se está ocorrendo ou não rompimentos, para você poder entrar ou não. E observar os pontos de referência aqui atrás, as máximas e mínimas mais próximas e recentes. Tá? As mais recentes, por quê? São onde vão se localizar a maior quantidade de ordens. Negociações vão ocorrer nesses pontos. Então é onde você deve observar. Então conforme o mercado vai aqui, ó, nesse momento, eu aqui, Rony, o mercado está lateral, o que eu faço? Primeiro ponto, se a maioria das suas estratégias é de tendência, a primeira coisa que você pode fazer é não fazer nada. Lembre-se que não operar também é operar. Você ficar sem clicar também é operar. É você saber que, nesse momento, o mercado não está bom para a sua estratégia, a estratégia que você utiliza, certo? Então você pode ficar de fora, é uma opção. Mas, Rony, e se eu sou teimoso, eu quero ir contra as estratégias que eu domino, que são de tendência, por exemplo? Como eu vou fazer isso? Vamos lá. Você tem duas maneiras. Você vai marcar esses pontos aqui, pegar a referência de onde o mercado está lateralizando, que seria esse ponto aqui e este ponto aqui, sabendo que ele pode vir buscar até aqui, essa é a questão, que aqui tem um range muito grande que ele pode ainda vir buscar, talvez dificultaria e colocaria, ao invés de tentar comprar aqui, comprar mais ou menos por aqui, ó, dentro dessa região, pode pegar aqui ó, metade desse martelo para cá, ponto de compra, e daqui, ó, desse fechamento aqui para cá, é os seus pontos de venda. E você vai pensar em botar ordens aqui. Aí tem duas maneiras. Você pode deixar a ordem aqui e botar já o stop aqui para trás e deixar o preço pegar e ir.
Porque tudo é risco, não importa se você deixa ou se você já deixa apregoado, ou se você vai entrar no mercado quando te der um sinal, tudo é risco. Do mesmo jeito você pode levar stop. Em ambos os casos, nada muda. Então você pode deixar a ordem aqui, ó, ponto de compra nessa região, ponto de venda nessa região aqui. Deixa as ordens batendo, ou você espera um dos sinais, uns gatilhos de entrada, sinais de reversão. Tá? Temos alguns vídeos aqui no canal do YouTube. Em breve vai estar lançando um livro aí. Nós vamos lançar um livro com os principais gatilhos de entrada também, acompanhado com volume, com texto, um pouco de contexto de mercado, como definir tendência, oferta e demanda. Vai ser um livro completo. Eu acredito que um dos melhores livros sobre padrões de candlesticks aqui no Brasil. Tá? Então vamos jogar aqui para frente. Olha o que aconteceu. Né? Olha lá onde que ele veio. Então se você pegou, ó, vou fazer uma compra dentro desse ponto aqui, da metade do candle aqui, ó, do pavio para baixo, até a mínima aqui, é o ponto de pensar em compra, você teria um trade. Se você esperou, você pode entrar aqui nesse martelo, pode tentar entrar quando ele testar para baixo. Como ele não testou para baixo, você ficaria de fora. Ou entrar quando ele faz esse rompimento aqui, vai de cada um. Sabendo que se você entra nesse rompimento aqui, as saídas já estão logo aqui para cima, ó. Porque tem que observar também os fechamentos do dia. É bem complicado de operar essa lateralização quando ela é muito apertada. E aí o mais ideal para você não ter um alvo maior, um risco de retorno maior, é você entrar, deixar a ordem apregoada nos pontos extremos, dificultando a entrada. Por isso que eu tenho aquela frase que eu falo muito com os pupilos dentro do acompanhamento: dificulte a entrada, facilite a saída. Mas vamos continuar. Deu uma entrada aqui, aqui em cima seria a possível entrada de venda, nesse ponto aqui. Então, entenda uma coisa, quero que você entenda uma coisa. Antes de acontecer isso aqui, o que a gente estava brincando aqui? O que a gente brincou? Coisa de criança. O que a gente brincou aqui? De olhar as máximas e mínimas, de olhar se o mercado ele renovou, se ele rompeu uma máxima ou uma mínima. A gente definiu que o mercado está lateral. Primeiro ponto, definir qual é a tendência. Mas, Rony, não tem tendência. Então a gente vai operar o mercado sem tendência. Se o mercado fosse de tendência de alta, a gente ia preferir fazer operações comprado. Se a tendência é de baixa, vamos preferir operar vendidos. E se não tem tendência? Nós vamos fazer isso aqui que eu estou te explicando agora. Eu vou fazer isso aqui. Vou demarcar as regiões onde o mercado está lateralizando. E sempre vou tentar dificultar um pouco, porque eu sei que pode ocorrer um rompimento ou outro. Para tentar buscar a galera. Olha lá, que ele foi lá. Né? Não chegou ali em cima onde gostaria e tudo mais. Mas aqui já é uma realização daqui. Aí você, questão de alvo, nesses fechamentos aqui, risco-retorno, faz um alvo de risco-retorno, tanto faz. Aí ele faz um padrão aqui, dá para vender aqui, mas está longe de lá. Então pode ser que você não faça nada, fique de fora. E aguarde, não precisa ter pressa, tá bom? Aqui, ó. Olha o que eu estou falando dos rompimentos que podem ocorrer, tá vendo? É esse tipo de coisa aqui. O rompimento que ocorreu aqui de 105 pontos, mais ou menos. E depois ele retornou. Só que aqui a gente percebe também que ele veio novamente aqui, ele deve ter batido aqui, não sei como que funcionou. Foi lá em cima também e tudo mais. Enfim, agora o mercado está parado, dá para saber como que foi isso aqui. Desceu, talvez estopou algumas pessoas aqui, ou não estopou. Vai depender de onde você deixou o seu stop. Tá? Ó, provavelmente estopou sim, ó, ficou abaixo desses pontos aqui. Aí depois ele vai e faz esse candle forte. Pode ser uma nova reentrada também. Tentar dar continuidade ao movimento ali, retornando, né? Falso rompimento aqui e tudo mais. E ele retorna com força. Então, isso aqui é um meio de você operar a lateralização. Lembrando que a lateralização ela não é o melhor mercado de se operar. O dinheiro está na tendência. Por quê? Quando você tem um mercado de tendência, o mercado ele só vai para aquele lado. E o que você pode até mesmo fazer? Ir adicionando novos contratos ao longo do tempo, que sua leitura vai confirmando. Também dá para fazer isso. Só que é algo difícil, principalmente eu acho nos futuros é mais difícil, e que requer muita confiança do que você está fazendo. Mas também, quando você for fazer esse tipo de coisa, de adicionar novos contratos, vai ser algo óbvio também, vai ser um dia que vai estar muito óbvio, muito tendencial, que não tem como você errar. Eu percebo que ele deu que ia romper aqui e voltou. Voltou com tudo. Então, eu continuo ainda tendo que é um mercado mais lateral. Eu continuo tendo esse pensamento de mercado lateral. O que ele faz? Ele vem e aqui agora ele rompe. Olha só, deu algumas entradas aqui, provavelmente, e rompeu para baixo com tudo. E aí tem umas próximas mínimas aqui que você vai vir, vai marcar e vai visualizar o que vai acontecer. Aqui, durante essa visualização, a gente vai entender que isso aqui foi um canal, é um canal, né, que está na formação, e aqui o rompimento desse canal para baixo.
foi lá embaixo, aí começou a voltar devagarzinho. Aqui já não tem mais nada para se fazer. Aqui já não tem mais nada para se fazer até... Não tem mais nada, até não tem mais nada. Só que tinha um trade aqui de acumulação, uma compra aqui, arriscada ainda. Porém, aqui pra frente não tem mais nada. Foi um dia muito ruim de se operar. Foi um dia que não deu trade nem de manhã direito e nem à tarde. E é nesse tipo de dia que você tem que poupar a sua conta para não devolver toda a sua meta que você fez nos outros dias, no dia de tendência. Saber se proteger desses dias. Não querer forçar algo que não entra. Tá? Então visualize sempre as máximas e mínimas. Pegue referências do tempo menor, que nem as máximas e mínimas que eu peguei aqui do tempo menor para visualizar. Quando você vê que está lateral, você tem duas possibilidades. Estou resumindo, tá, o que eu falei até aqui. Duas possibilidades. Deixar a ordem apregoada no ponto de maior dificuldade, dificultando a entrada, ou esperar o sinal para poder fazer a entrada. Lembrando que quando você espera o sinal, o stop ele fica maior. Você vai pagar um stop maior. E aí, com esse range de preço, aí tem outra dica também. Visualize o tamanho do range de preço que o mercado está lateralizando. Porque dependendo do range, não vai valer a pena você fazer a entrada. Que nem aqui, ó. Se eu espero a confirmação, espero esse candle fechar para comprar aqui em cima, depois que ele engolfar esse martelo, olha só, tá muito caro. Eu já estou no 50% do movimento, ó. Você tem que observar isso aqui, ó. Usar as máximas e mínimas da lateralização como referência. E aí você vai perceber que você está entrando muito no meio já. E o seu stop vai ficar extremamente caro, e aqui você já está no meio, ele tem 50% de chance de subir e 50% de chance de descer. Já fica ruim a sua entrada. Então, se a lateralização for muito pequena que nem essa aqui, e a confirmação já for muito forte que nem foi aqui, já não é bom você fazer a entrada. Já ficaria de fora de fazer um trade desse. Tá beleza? Outro ponto, você só vai pensar em voltar a operar a tendência quando o mercado realmente fizer um rompimento que se preze. Aqui, olha só, aqui ele fez um rompimento. Então aqui a gente começa a ter, ó, o mercado novamente rompendo uma mínima de preço. No retorno dele aqui, a gente espera que ele venha dar uma continuidade, ó. Só que aqui ele já dificulta dar continuidade no movimento. Aí nesse ponto aqui começa a tentar dar aquela queda, voltar da queda. Ó. E aí você vai perceber que ele falha, ele começa a falhar. Veja só. Foi um dia bem chato, bem chato. Tanto que eu fiz apenas 2 operações hoje. 2 operações. Geralmente pode ser 5, 6, 10 operações no dia, mas hoje foi somente 2. Por quê? Eu particularmente decidi ficar de fora. Você pode tomar essa decisão. Você é o seu próprio patrão, vamos dizer assim. Você tem o poder de tomar essa decisão, como você vai gerenciar a sua conta, se você vai operar, se você não vai operar, vai ficar de fora. Só que você tem que adaptar o que você está habituado. O que acontece é que você opera o dia anterior, de tendência, e aí acaba sendo muito fácil aquele dia para você, que está habituado agora em operar tendência, que o dinheiro está na tendência. E aí chega um dia como hoje, mercado ruim, lateral, ele está te mostrando que ele está lateral, e você tá buscando, tá pensando em tendência, continua achando que o dia de hoje vai ser igual ao de amanhã. Igual ao de ontem, aliás. Igual ao de amanhã não tem como, né? Eu, hein, cada coisa. Achando que vai ser igual ao de ontem. E aí o mercado te mostrando, olha, tô lateral, tô lateral. Só você olhar as máximas e mínimas, tô lateral. Olha o range que ele tá aqui, ó, tô lateral. E o que as pessoas ficam pensando, eu vou vender aqui embaixo, eu vou comprar aqui, ó, rompimento, agora ele vai. Não é assim, não é bem assim que funciona. Cada dia é um dia. Outro ponto também que deve observar, na lateralização, isso tem lá no Instagram, segue lá no Instagram, Raiz Trader. Eu fiz uma postagem, teve poucas curtidas, e eu falo exatamente sobre isso aqui, sobre identificar um mercado mais lateral, que quer congestionar. Primeira coisa, ele tem, vou botar só 2 aspectos, só 2 pontinhos que tem lá no Instagram, que na postagem que eu fiz. Ele vai apresentar muito pavio, ele começa a apresentar muito pavio. Ele apresenta muito pavio e pouco corpo, às vezes. Vai ter pouco corpo assim, ó. Pouco corpo e muito pavio. Seria esse tipo de candle aqui, ó. E outro ponto é que ele altera o tempo todo a cor dos candles. Ele não fica como na tendência, tá vendo aqui atrás, ó. Vermelho, 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 vermelho. Aí azul, aí aqui, ó. Isso aqui é uma lateralização. Tá vendo? Vermelho, vermelho, vermelho. Azul, azul, vermelho, vermelho. Ele não, ele altera o tempo todo. Fica vermelho, vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho, azul.
o tempo todo, ele não consegue ficar uma cor só no poder. O tempo todo fica mudando, trocando o poder dos candles, ó. Quem está controlando o mercado, ó. Vermelho, vermelho, azul. Vermelho, azul, azul. Vermelho. A vez de novo, vermelho, vermelho. Perceba que aqui tem pouco corpo e muita sombra. Então, isso aí são pontos a se observar quando o mercado ele fica alternando muito os candles. Uma hora ele faz vermelho, ele faz 2 vermelhos, depois faz dois, ou melhor, 2 azul, 2 vermelho. Daqui a pouco faz 3 azul, 3 vermelho. E ele não sai do lugar. Perceba isso, o mercado está andando nessa direção aqui, mas ele não está andando nessa direção aqui. Você percebe que ele não sai desse nível de preço, esse nível de preço aqui, mas aqui ele está saindo. Vou ficar por aqui, já falei demais. Valeu!